O Homem do Chapéu Preto. Antes mesmo de saber que era comum muita gente ver o Homem do Chapéu Preto, eu o via. Às vezes eu, às vezes minha irmã, e anos atrás descobri que meu padrasto e meu cunhado também, tudo na mesma casa. Desde quando era menor, eu o via, geralmente parado na porta do meu quarto. Minha irmã, padrasto e cunhado o via na sala, sentado no braço do sofá. Minha irmã relata que ele sempre olhava e sorria de uma forma medonha para ela. Depois de um tempo trocamos de sofá, agora era um de canto, e não demorou para o meu padrasto o ver sentado bem na ponta do sofá, detalhe importante. Sempre tivemos gatos, nunca ficávamos sem animais, um deles presenciou esse relato. Estávamos todos sentados na cozinha que fica no fim do corredor, olhando de lá dava bem de frente para o tal sofá. Nosso gatinho estava deitado na ponta desse sofá, dormindo. De repente, ele ficou extremamente agitado e fazendo aqueles barulhos que deixam a gente com medo, de quando o gato está com medo ou vai atacar. Nessa hora, minha irmã chamou todos para verem o que estava acontecendo. Chegando na sala, o gato estava todo arrepiado, com o olhar fixo para a ponta do sofá. No mesmo momento, olhei para minha irmã e disse: Tu sabe o que ele tá vendo, né? Nessa hora, usei meu gato. Fui um pouco má, pensando agora. O peguei e tentei colocá-lo no sofá. Ele ficou em todos os lugares, menos naquela ponta. Cada vez que chegava com ele no local, ele entrava em desespero. Fizemos uma oração e as coisas se acalmaram. Eu não moro mais nessa casa, mas eu soube que ele apareceu algumas vezes ainda em outros cômodos. Por ele aparecer tanto, acreditamos que ele estava lá naquela noite, já que ele apareceu na ponta do sofá muitas vezes, mas naquela noite apenas o nosso gatinho o viu. Esse relato foi enviado no e-mail pela Luana. É você, Jesus? Quando eu fazia catequese, tive um sonho meio doido com Jesus. Na real, era uma imagem que minha avó, por parte de mãe, tem num quarto na casa dela. Minha mãe e meu irmão estavam juntos. A cozinha estava escura e eles olhavam para a porta do banheiro, maravilhados com algo. Eu perguntei o que eles faziam ali naquele escuro, apenas com a luz que saía das frestas da janela de ventilação do banheiro, aqueles quadradinhos de cimento. Aí o meu irmão falou: Olha que lindo, vou te mostrar. Jesus, mostra-te. Dito isto, a porta do banheiro fechou sozinha, lentamente, e na mesma velocidade se abriu, sendo que lá estava Jesus por inteiro, como no quadro da minha avó, uma luz brilhante a ponto de cegar por trás dele. Ele não se mexia, ficava do mesmo jeito que no quadro, sendo que ele se aproximava de mim, flutuando. Eu caí no chão e me tremi de medo. Era para ser algo lindo, mas para mim não foi tanto. A virada do ano. A primeira vez que lembro de ter tido sensações estranhas foi na virada do ano de 2004 para 2005. Lembro-me de estar com meus primos brincando na rua de casa da minha tia e de acompanharmos em paralelo o nascimento do sol. Era como se eu não quisesse que o sol nascesse e o ano novo chegasse, pois parecia que algo de errado iria acontecer. E aconteceu. A minha avó teve que ser internada por 1 ano ou mais e passou por várias cirurgias. Desculpem não lembrar, mas eu era muito criança para me recordar, mas sei de certo que ela teve 5 paradas cardíacas, uma atrás da outra, e quando finalmente ela ficou estável e acordou, disse que viu Jesus e que ele lhe disse que tinha vindo buscá-la. Mas ela respondeu que não poderia ir naquele momento, porque tinha que dar um jeito em um dos 7 filhos que ela tem. Bem, dos 4 que precisavam, só deu jeito em um. Enfim, depois de uma longa luta que perdura até hoje, ela teve alta, mas nunca foi a mesma. Precisou fazer uma traqueostomia e a voz dela nunca voltou ao que era antes. Eu nem me lembro mais como era. Bom, hoje ela está bem na medida do possível, pois sente as dores da velhice e às vezes dá um susto na gente, desmaiando, coisa do tipo. Toma muitos remédios, porém está bem lúcida e conosco. Esses relatos foram enviados pelo Rian, de Recife, Pernambuco. Acho que vi seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra é uma entidade da Umbanda. Nessa época eu não conhecia esta religião.
Certa noite, eu havia acabado de acordar e fui beber água. E vi a figura de um homem todo de branco. Ele vestia um terno e um chapéu. E estava sentado na cama do meu irmão. Depois desapareceu. Isso aconteceu há mais ou menos 2 anos. Cresci e comecei a me apaixonar pela Umbanda. E descobri que a entidade que vi naquele dia pode ter sido sim o seu Zé Pilintra. A partida do meu avô. Desde pequeno eu sempre fui sensitiva e médium. Quando eu tinha uns 3 anos, eu vi meu avô subir para o céu. Detalhe que ele estava vivo. Semanas depois, ele morreu. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Laís. Minha família e o cão negro. Sou natural de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, na região de fronteira com o Uruguai. Esse relato, na verdade, não aconteceu comigo, e sim com meu avô e seus irmãos quando ele ainda era criança, lá pelos anos de 1960. Antes de iniciar o relato, gostaria de descrever a minha cidade na época da infância do meu avô. Imaginem um lugar bem pequeno e pacato, com um clima bem bucólico. A única parte realmente urbanizada da cidade era o centro. Todos os bairros periféricos tinham ruas de terra, com as casas bem simples em terrenos enormes, onde as famílias criavam galinhas, porcos e cultivavam suas hortinhas, parecendo muito mais com um conjunto de pequenas chácaras do que com bairros de uma cidade. Meu avô, na época com 10 anos, vivia com os pais e outros 7 irmãos em uma dessas casinhas de um desses bairros. O caso que venho relatar aqui aconteceu em uma noite fria de agosto, quando a família do meu avô, como bons gaúchos que são, estava reunida em volta do fogão a lenha, tomando um chimarrão antes do jantar. Parecia ser uma noite normal e tudo corria bem, até que eles escutaram um estrondo na varanda, seguido de um alto ganido emitido pelo cachorro da família e um forte odor de enxofre que tomou conta do ambiente. O meu bisavô foi checar na janelinha da porta e o que ele viu foi uma cena aterradora. O cão de guarda da casa estava aninhado perto da porta, ganindo muito e tremendo de medo, olhando fixo na direção da entrada da varanda, onde se encontrava outro animal, também um cão enorme, aproximadamente do tamanho de um boi jovem, com os pelos negros como carvão e olhos vermelhos e brilhantes como brasas ardentes. Esse bicho foi visto por toda a família, pois se amontoaram junto ao meu bisavô, na porta, para ver o que estava acontecendo. Meu bisavô, que já foi tropeiro e havia topado com todo tipo de bizarrice nessas estradas por aí, pegou o revólver e mandou todos se afastarem da porta. Ele abriu uma pequena fresta, deixando que o cachorro da família entrasse, e atirou 3 vezes contra a misteriosa besta na varanda. E o que aconteceu? Nada. As balas simplesmente atravessaram a criatura, como se ela fosse feita de fumaça ou algo do tipo. O monstro não se moveu de onde estava, reagindo somente com um som horrível. Uma mistura estrondosa de latido com rugido, que até hoje dá calafrio no meu avô e nos irmãos dele apenas de lembrar. Vendo que realmente estava diante de algo insólito, meu bisavô fechou rapidamente a porta e gritou apavorado para minha bisavó. Pega o terço, Zenaide, é o diabo. A minha família rapidamente se reuniu ajoelhada no chão da cozinha, minha bisa com o terço em mãos, e juntos rezaram todas as orações que sabiam, pedindo que aquele mal fosse embora. Ficaram assim por cerca de 1 hora, até que o odor de enxofre passou, e quando olharam de novo pela janela da porta, o monstro havia sumido. Todos foram se deitar depois disso, porém ninguém conseguiu dormir. Pela manhã, estava tudo normal e o restante do dia correu como sempre. Ninguém da minha família nunca mais viu aquela assombração. Meu bisavô perguntou para todos os vizinhos se alguém tinha visto algum bicho estranho entrando no pátio, mas todos disseram não ter visto nada. Inclusive um deles perguntou se meu bisavô havia bebido muito na noite anterior, pois ele viu meu bisavô abrindo a porta da casa e atirando contra o nada.
Não dá pra mentir, o meu bisavô realmente gostava de uma cachaçinha, mas ele não tinha bebido nada alcoólico naquela noite. Isso sendo confirmado pelo meu avô, meus tios e pela minha própria bisavó. Infelizmente, não pude conhecer meu bisavô, pois ele faleceu antes mesmo da minha mãe nascer. Já minha bisavó viveu até os 98 anos e sempre se arrepiava quando lembrava desse caso. Essa história é até hoje recontada na família, e todos os que presenciaram essas cenas se perguntam a razão daquela coisa ter aparecido para assombrá-los. Pesquisando sobre cães negros na internet, li que às vezes essa aparição é um sinal de mau presságio. Conversando com meu avô e seus irmãos sobre esse caso e sobre a época, notei que essa aparição ocorreu poucos meses antes do meu tio-avô Osório, o mais velho dos irmãos, morrer, assassinado pelo seu próprio amigo em uma discussão de bar. Tragédia que até hoje causa tristeza na família. Será que essa aparição era um sinal do que estava por vir? O que vocês acham? Esse relato foi enviado no e-mail. E estes foram os relatos de hoje. Ajude o podcast a alcançar a meta no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais e desta forma ajuda a manter o fluxo de histórias contadas aqui no podcast. E envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Até o próximo episódio.